E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sim, eu sei, demorou bastante, mas eu finalmente trouxe aqui pra vocês a análise do teaser de Godzilla Menos Zero. Pois é, finalmente, né? Eu sei, demorou bastante, mas eu finalmente trouxe aqui pra vocês. Então, vamos lá. O teaser começa mostrando Tóquio devastada após o ataque do Godzilla, né, no último filme, e a gente escuta um soldado americano dizendo que se a operação falhar, nós poderemos usá-lo, ou usá-la, né, dependendo ao que eles estão se referindo. E também mostra que esse filme vai se passar 2 anos após o último, ou seja, em 1949. Seguindo, nós temos essa cena de que eu acredito que seja o Shikishima vendo o plano dos americanos, porque os americanos iam ajudar os japoneses, né? Aí eu acho que aqui seja ele descobrindo qual seria o plano, que eles simplesmente iam tacar uma bomba atômica, ao que tudo indica, no Godzilla. Sim, o plano dos americanos para ajudar os japoneses era usar uma terceira bomba nuclear e tentar matar o Godzilla. Como dá pra ver nessa imagem aí, que é uma foto tirada do final do filme anterior. Aí dá pra ver ali alvo, né, círculo do Godzilla aparentemente morrendo. Aí tem um G, né, de Godzilla. Aí dá pra ver um avião bombardeiro sobrevoando. E tem os navios. Seguindo, nós temos uma gravação agora, em preto e branco, do final do filme anterior, né, do Godzilla Minus One, que aí é justamente o plano dos americanos sendo pondo em prática. Só que dá pra escutar a voz de alguém falando pra abortar o terceiro lançamento. Ou seja, né, realmente seria uma bomba nuclear que iam usar pra tentar matar o Godzilla. Aí dá pra ver o avião sobrevoando, o Godzilla aparentemente morrendo, e os barcos, né, os navios que foram lá pra ajudar a tentar matar o Godzilla, né, usar aquele plano do Kenji. Agora nós temos essa cena, que é a Kiko e a Noriko. A Kiko, pra quem não lembra, é aquela bebezinha do filme anterior. E dá pra ver que ela tá maiorzinha, né, porque se passou 2 anos, ela tá dormindo abraçada aí com um bichinho de pelúcia. E a Noriko tá aí com ela, né, com a mão na cabeça dela. Agora temos essa cena da Noriko, que ela tá chorando. Eu não sei vocês, mas eu acho que ou pode ser a cena no final do filme, né, talvez o Shikishima morra, ou ela pode estar triste porque o Shikishima tá indo pra batalha, vocês vão ver, né, mais pra frente. Pra quem assistiu o trailer já viu, que ele vai voltar, né, a pilotar um avião. E ela tá com o olho machucado e não dá pra ver se ela ainda tá com aquelas veias, né, pretas no pescoço, que eram as células do Godzilla, que tinham ficado presas nela, depois, né, que ele soltou a baforada atômica lá em Ginza. Porque sim, aquelas veias pretas, né, que estavam crescendo no pescoço dela, eram células do Godzilla, né, a célula G, ou regenerador G1, que foi até por causa disso que ela conseguiu se recuperar rápido, como a gente vê no final do filme anterior, né, o Minus One. Aí nós temos essa cena do Shikishima sobrevivendo a algum lugar, parece estar todo destruído, e ele tá gritando. E como dá pra ver, né, ele tá no avião de novo, ou seja, ele vai novamente, né, partir aí pra batalha. E aí nós temos essa cena, que é simplesmente a cena que mais causou discussão, que é uma energia azul simplesmente levitando alguns prédios. E tem gente dizendo que vai ser um Anguirus gravitacional, vai ser uma nova variante do Anguirus, que ele vai voltar. Acredito eu que é porque esse vai ser o segundo filme, né, desse novo universo cinematográfico da Torre do Godzilla. E que no segundo filme do Godzilla mesmo, o Godzilla Contra-Ataca, o Anguirus foi o primeiro bicho gigante que o Godzilla enfrentou, né? O Anguirus foi o primeiro kaiju que o Godzilla enfrentou. Só que nessa imagem eu coloquei Anguirus gravitacional, que é como o pessoal tá especulando, ou Bagan. Eu vou explicar mais pra frente, só que esse filme ele parece que vai se basear muito no jogo Super Godzilla. E quem seria o Bagan? Eu vou explicar mais pra frente. Aí nós temos essa cena que são aqueles prédios que estavam sendo levitados caindo, ou seja, a coisa que estava causando esse efeito ou quis que os prédios caíssem, ou simplesmente foi derrotado, né, morreu, e aí esse efeito acabou, aí dá pra ver o pessoal fugindo, né, porque, pô, vai deixar um prédio cair na tua cabeça? Vai não, né? Aí nós temos essa cena que é um avião bombardeiro, acredito eu, talvez ou outro ou até aquele mesmo, que os estadunidenses estavam tentando usar, né? Foram usar, aliás, na operação para tentar ajudar os japoneses com Godzilla. E simplesmente o próprio surge atrás do avião, maior do que nunca, e vamos falar sobre ele, esse novo visual do Godzilla, agora. O visual em si é muito semelhante ao do filme anterior, afinal de contas é o mesmo Godzilla. Só que ele aparenta estar bem maior, né? Além de também estar mais musculoso, com mais placas dorsais. O crânio parece um pouco diferente, ele também tem placas dorsais
nos ombros. E nessa imagem eu coloquei Super Godzilla. Eu vou explicar mais pra frente, mas é aquilo de novo. Esse filme parece que tá se baseando muito no jogo Super Godzilla. E aí, nessa cena, que é a última cena do trailer, nós temos o Godzilla chegando em Nova York. E como dá pra ver, ele tá com o mesmo visual do filme anterior. Ele só tá maior, né? Por causa da propriedade regenerativa que ele tem, né? As células G, ou regenerador G1. Que como a gente viu no final do filme anterior, né? Tinha sobrado um pedaço do Godzilla que começou a se regenerar no fundo do mar. E aí, provavelmente, assim como ele era Godzillassauro, que ele já tinha essa regeneração, só que bem mais fraca. E aí a radiação da bomba nuclear, né? Fez essa regeneração ficar descontrolada, transformando ele no bicho gigante. Provavelmente, quando ele morreu, aí a regeneração dele ficou mais forte ainda, né? Assim, tipo um desespero do organismo dele pra se manter vivo. E aí fez ele não só se regenerar completamente o corpo, como ficar maior do que antes. Mas afinal, o que ele quer em Nova York? Bom, eu tenho 3 teorias. A primeira é que ele quer expandir o território dele, fazer de Nova York parte do território dele. A segunda é que os Estados Unidos estão atraindo ele pra alguma armadilha, assim, usando aquela bomba nuclear que eles iam tentar usar pra matar ele antes. Porque o Godzilla, ele geralmente se alimenta de radiação, né? E a terceira é que ele tá indo, assim, pra enfrentar o bicho vilão do filme, que vai ter outro bicho gigante, que eu acredito que vai ser o Bagan, eu vou explicar mais pra frente. Porque, como eu disse, né, esse filme parece estar se baseando muito no jogo Super Godzilla. E, geralmente, nos filmes do Godzilla, ele enfrenta pelo menos o vilão, o Kaiju vilão, umas 2 vezes. Na primeira ele perde, na segunda ele vence. Geralmente. Bom, agora vamos falar porque que esse filme parece estar se baseando muito no jogo Super Godzilla. Esse jogo era do Super Nintendo, se não me engano, não tenho certeza. Qualquer coisa vocês pesquisam aí. Então, primeiro vai ter o Godzilla em Nova York, que nem nesse jogo. E aquela nova forma do Godzilla, ela é muito semelhante à forma Super Godzilla que ele tem, ele adquire nesse jogo, como vocês podem ver aí nessa imagem. Essa imagem aí é o Super Godzilla. E, ele parece muito o Space Godzilla, né? Mas é porque meio que o Space Godzilla, que na verdade se parece com ele, porque esse jogo veio antes de Godzilla vs Space Godzilla. O Space Godzilla, o design dele é baseado no design do Super Godzilla. Mas como que ele vai conseguir essa nova forma, como a gente viu no trailer nesse filme? Então, acredito eu que os Estados Unidos de alguma forma vão usar a bomba nuclear nele, só que aí ele vai absorver a radiação e aí ele vai ficar maior ainda, mais musculoso e vai ficar com aquela nova forma. Agora, quem seria o Bagan e aonde ele se encaixa nisso tudo? Então, o Bagan é esse bicho que eu tô mostrando aí na tela e ele é o chefe final do jogo Super Godzilla, que não é à toa que o Godzilla ele fica na forma de Super Godzilla justamente pra derrotar o Bagan. E o Bagan ele tem assim umas habilidades meio azuis, né, uma energia assim azul, que são os ataques dele. E então pode ser ele que tá levitando, né, aqueles prédios, usando aquela energia azul. E também tem a questão que o Bagan, ele só apareceu assim em jogos. A Toho sempre assim buscou alguma oportunidade de colocar ele em algum filme do Godzilla, mas nunca conseguiu. E agora pode ser a oportunidade perfeita para ele aparecer, ao que tudo indica. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado aí da minha análise, né, das minhas teorias. Se quiser ajudar aí o canal a crescer, peço que compartilhem o vídeo, apresentem o canal para outras pessoas, se inscrevam, deixem o like. E peço humildemente que vocês vão lá no canal do Espino, meu amigo, né, Spinosaurus Studios, pra ver o trailer da série de Jurassic Extinction. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal!